Boa noite a todos. É sempre uma honra, é uma alegria estarmos juntos, estudarmos o Evangelho, auxiliados por Kardec, suas obras. Vamos dar início à reunião desta noite com a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 13, o óbolo da viúva. Muita gente deplora não poder fazer todo o bem que desejara por falta de recursos suficientes e, se desejam possuir riquezas, dizem, para lhes dar boa aplicação. É sem dúvida louvável a intenção e pode até, em alguns, ser sincera. Dar-se-á, contudo, seja completamente desinteressada em todos? Não haverá quem, desejando fazer bem aos outros, muito estimaria poder começar por fazê-lo a si próprio, por proporcionar a si mesmo alguns gozos mais, por usufruir de um pouco do supérfluo que lhe falta, pronto a dar aos pobres o resto? Esta segunda intenção, que esses tais, porventura, dissimulam aos seus próprios olhos, mas que se lhes depararia no fundo dos seus corações, se eles os perscrutassem, anula o mérito do intento, visto que, com a verdadeira caridade, o homem pensa nos outros antes de pensar em si. Amigos, o tema que eu escolhi para esta noite é sobre a reencarnação e diz o seguinte: a reencarnação é um ato de amor. Então eu sempre gosto de dizer que eu trago aqui questões para nós refletirmos juntos, né? Porque eu não sou palestrante, eu não sei mais do que ninguém, sei muito menos do que muita gente, então eu trago algumas coisas que eu vi aquilo lá, gostei muito, achei um assunto muito bom, então eu trago para nós refletirmos juntos, né? Se nós formos ver no Livro dos Espíritos, na questão 166, o que é que ela fala da reencarnação? A pergunta é: a alma que não alcançou a perfeição na vida corpórea, como acaba de depurar-se? Suportando a prova de uma nova existência. Depurando-se, a alma sofre, sem dúvida, uma transformação, mas para isso lhe é necessária a prova da vida material. Então, é necessário a reencarnação, e a reencarnação, ela é uma questão, ela é uma lei biológica. Ela já acontece, a gente querendo, não querendo, ela acontece. É um instrumento de Deus, é uma forma, foi da forma que Deus nos criou para que nós possamos progredir e chegar perto da perfeição, né? Deus é a perfeição absoluta. Nós teremos uma perfeição relativa, mas a gente já vai ter progredido um bom tanto, né? Está aí o Cristo, nosso grande exemplo, que progrediu tanto, né? Que não há exemplo melhor do que ele para nós seguirmos. Questão 167. Qual é o objetivo da reencarnação? Expiação, aprimoramento progressivo da humanidade, sem o que, onde estaria a justiça? Então, quando nós vemos, né, nós observamos o que acontece conosco nas nossas vidas e nós tiramos a reencarnação dessas questões, fica muito difícil da gente entender. As explicações ficam caóticas. As pessoas têm que fazer, a gente tem que fazer um malabarismo muito grande e tem que depender também muito apenas da fé. Olha, acredita porque é assim. Já se nós considerarmos a reencarnação aquela engrenagem que faltava para a máquina
poder funcionar, fala, nossa, é assim que funciona. A gente vai entender com muito mais clareza, com muito mais simplicidade, tudo aquilo que acontece conosco. Sem esse instrumento, fica praticamente ininteligível, né? A gente não consegue entender aquilo que se passa conosco. Kardec veio trazer uma fé raciocinada em que nós não apenas acreditamos, mas sabemos por que estamos acreditando. Então, sempre é bom nós termos em conta que nenhum de nós está aqui por acaso. Nenhum de nós está jogado no mundo. Nós não fomos jogados aqui no mundo, falar, vai, vamos fazer você nascer ali, se vira. Não. A reencarnação é um processo que nós interagimos da mesma forma que nós interagimos em sociedade, né? Nós interagimos também lá no plano espiritual. Quando nós desencarnamos, continuamos as mesmas pessoas, interagimos, e aí a gente combina as coisas também, né? Olha, nós temos necessidade de reencarnar. Então, o que é que nós precisamos? Nós precisamos de uma família, nós precisamos de alguém para nos trazer até o planeta Terra, uma mãe, um pai, alguém, né, que vai fornecer aí um material biológico. Nós, nas nossas interações, na nossa vida, tem hora que a gente progride, mas tem hora que a gente adquire alguns débitos, né, com a vida, então a gente precisa sanar isso. Então a gente vai se programando, né, quando é possível a gente vai se programando junto com outros também, né, com outros iguais a nós, para a gente poder se encontrar aqui novamente e cumprir, né, ou não, né, que a gente tem o livre-arbítrio, aquilo que nós combinamos. Então pense, quantas pessoas estão envolvidas na nossa experiência de vida? Quantas pessoas? Não só aqui os encarnados, mas os desencarnados também. Quantos que estão lá torcendo por nós, né? Quantas pessoas se esforçam em reunir aqueles que têm necessidade de se reencontrar para se reconciliarem em um processo que pode durar séculos, às vezes pode durar séculos, um processo de reconciliação. E às vezes a gente tem um problema com alguém, a gente trabalha isso lá no plano espiritual, aí vem, reencarna, às vezes não consegue reajustar em uma existência corpórea só. Não deu certo e tal, mas já progrediu, a gente já deu um passo. Antes a gente vinha, a gente se matava um outro, hoje a gente um bateu no outro, mas não chegou a matar. E então já melhorou, tá um com raiva do outro, mas já não chegou tão longe, né? Imagine alguém dizendo aos companheiros: estou me preparando para uma tarefa na Terra. Uma tarefa, vou falar uma tarefa porque missão quem tem são os missionários, né? Missionários são aqueles que têm as missões de transformação da sociedade, da humanidade e tal, né? Nós temos tarefas. Aí ele fala assim, tem uma tarefa na Terra, por quanto tempo? Olha, eu acho que uns 60 anos, né? Eu vou ficar lá uns 60 anos, 70 anos, porque preciso reunir a família, preciso reencarnar, vou reunir a família, vou receber fulano, fulano e fulano como filhos, aí a gente vai, né, trabalhar essas questões que a gente tem, né? 60, 70 anos, é uma reunião familiar inadiável, já que conseguimos finalmente reunir os elementos necessários, o ponto ideal das consciências, que já sentem a vontade de se perdoar ou de se aproximarem, né? Imagina a importância da nossa família, imagina a importância das nossas
interações sociais, né? Então, tem um grande exemplo descrito no livro Nosso Lar, que é quando André Luiz, e é interessante, né, que ele dorme e aí ele começa a sonhar. A gente aqui, encarnados, a gente dorme e tem um desprendimento. Lá ele já estava em espírito, mas é o perispírito, né? Dormiu, teve um desprendimento, né? Segundo desprendimento, não sei como é que foi isso, né? Mas é assim que é descrito no livro. E foi encontrar com a mãe dele que estava numa colônia superior ao nosso lar. A gente aqui, né, suando para a gente ir ao nosso lar, a mãe dele estava lá numa colônia superior ao nosso lar. E aí ele fala assim, mamãe, mas e o papai? Você sabe onde que ele está? Sei sim. E tem como ajudar ele? Ele está lá no umbral, né? Ele e as duas amantes. Aí, tem como ajudar ele? Fala, já tentamos de tudo lá, está muito difícil, muito complicado, mas não se preocupe, porque eu já tomei a decisão que eu vou reencarnar e vou receber o seu pai. Como filho? Não, como marido. E as duas amantes? Essas eu vou receber como filhas. É ou não é um ato de amor? Então, ela, a mãe do André Luiz, estava lá, por isso que ela estava lá no lugar bem mais elevado do que o André Luiz. Porque, imagine, a gente receber uma ofensa, a gente fica ofendido, e ela está acima disso daí. Ela fala, não, isso aí nem chegou até eu. Isso aí tá tão... mas ele tinha duas amantes, ele traía vocês. Mas... isso aí é do momento dele e tal, né? Nós, né? Se a gente passa por uma situação parecida com essa daí, por muito menos, né? A gente já está quebrando tudo, né? E não é porque uma reencarnação, uma experiência terrena, não atinja todos os seus objetivos de uma só vez, não quer dizer que essa experiência fracassou. Nós somos o resultado da soma de todas as experiências vividas, então a gente vai acrescentando um pouquinho de cada vez. Mas vieram e ainda estão se degladiando, tá? Mas na outra se mataram, nessa daqui estão se degladiando, mas né, já conseguiram evitar isso. Então, todas as experiências que você vive, mesmo as mais dolorosas, representam um patrimônio para a sua alma. Todas as experiências. Então, a gente vai adquirindo experiência em cima de experiência. Essas experiências são o nosso tesouro. Aquele tesouro que o tempo não consome, o ladrão não rouba e ele nunca se acaba. Então, esse tesouro é nosso para sempre e não tem como acabar com ele. E muitas vezes essas experiências são o fruto de experiências dolorosas que vivemos em várias encarnações. Então, as experiências de hoje têm tudo a ver com as experiências que nós vivemos no passado. E elas são adequadas ao nosso momento presente. Tá? Então, Kardec nos traz, né, essa maravilhosa visão para que nós possamos cada vez mais procurar nos melhorar e entender que aquilo que nós estamos passando aqui vai nos trazer progresso. Seja uma experiência dolorosa, seja uma experiência, a experiência que for, ela vai nos trazer progresso. Amigos, muito obrigado.
pela presença de vocês, heróis da resistência aqui. Obrigado pela companhia, pelos bons pensamentos enviados. Eu espero que o lar de todos seja abençoado. Eu espero que todos tenham mais força, mais ânimo, mais compreensão para seguir em frente e aproveitar esse momento no planeta Terra para progredir, adquirir cada vez mais conhecimento e cada vez mais progresso. Muito obrigado. Vamos então à nossa oração. Vamos agradecer por este momento, pelas inspirações que vêm do mais alto, por Jesus, nosso mestre, modelo, exemplo. Que essas inspirações cheguem aos nossos corações e que nós tenhamos a capacidade de senti-las a todo momento. A todo momento, Deus nos manda essas inspirações. Pode ser em qualquer lugar, através de uma pessoa que nós nem conhecemos, através de uma pessoa que nós nem temos tanta estima, mas elas chegam até nós. E quando nós temos uma pessoa difícil em nosso caminho, é uma oportunidade, é a oportunidade de nós aprendermos, oportunidade de sermos caridosos. Então, precisamos também agradecer por estes momentos, por essas pessoas. Vamos agradecer pelo nosso lar, vamos agradecer pela nossa saúde, vamos agradecer por tudo aquilo que está ao nosso alcance, por tudo aquilo que vem até nós, tudo aquilo que chega até nós, todo o amor que chega até nós, que nós possamos refletir, ampliar este amor, começando nos nossos lares e iluminando tudo à nossa volta, por onde nós alcançarmos. Que assim seja, graças a Deus. Mais uma vez, agradecendo por essa oportunidade de estarmos juntos. Que as nossas orações abençoem os nossos lares, traga a paz, a conciliação, o perdão. Cada um de nós enviemos uma oração aos nossos queridos, a todas as pessoas com quem convivemos, a todas as pessoas com quem nos encontramos, mesmo aos desconhecidos, para que o nosso país, a nossa sociedade seja iluminada, que haja progresso nos corações, nos sentimentos, que o amor seja o nosso guia e mestre. Deus, nosso Pai, nosso Mestre Jesus, os nossos guias infalíveis. Que assim seja. Graças a Deus.